Meu nome é Marta Rosa Figueira Queiroz, eu sou historiadora, professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e tenho a alegria de ter idealizado e coordenado o projeto Negritos, Imprensa Negra no Recife e em Salvador. E é com alegria que a gente também chega nesse momento de finalizar a primeira etapa do Negritos. E eu digo a primeira etapa porque a gente pretende continuar alimentando o site do Negritos, o acervo do Negritos, com edições de jornais que a gente encontrou durante a pesquisa e também com novas pesquisas sobre imprensa negra no Nordeste que pretendo realizar. Meu envolvimento com a imprensa negra data de quando eu iniciei no movimento negro, na cidade do Recife, no início da década de 80. Já naquela época, os jornais da imprensa negra eram tidos como uma expressão da resistência negra. Então a gente tinha conhecimento dos jornais da primeira década do século XX, dos jornais vinculados à Frente Negra Brasileira, os jornais vinculados ao Teatro Experimental do Negro. E também a gente tinha acesso a alguns jornais que circulavam no Brasil, jornais do Rio de Janeiro e de Salvador. Foi nessa conjuntura que surge também jornais no Recife, como o Jornal Angola, que é o primeiro jornal da imprensa negra contemporânea em Pernambuco. Foi assim que a gente decidiu propor para o MNU, juntamente com outras colegas, como Alzenide Simões, conhecida como Leu, Márcia Diniz, um jornal. Foi o Negritude. O Negritude foi a nossa primeira experiência com o jornal. A gente não sabia como editar, o acesso a computador era pouco e também a gente não tinha um conjunto de profissionais. Então me lembro que às vezes, as primeiras reuniões, a gente digitava as colunas dos jornais na datilografia e fazia a montagem, a boneca do jornal, para a gente pensar como ele deveria ser. Mas as parcerias foram aumentando e a gente conseguiu apoio de pessoas como diagramadores, pessoas do sindicato que faziam impressão, né? E aí a gente foi melhorando a edição dos jornais. Nesse primeiro momento, no Negritude, a gente fazia as pautas, discutia entre essa comissão de imprensa e depois levava também para a reunião geral, que recebia também contribuições, né? Eu me lembro uma vez que a gente tinha pouca experiência com edição e em uma reunião nossa a gente acabou mudando muito a matéria de um colega que depois não gostou da forma como a gente editou. Foi preciso algum tempo para a gente entender o limite da edição e também o respeito ao texto autoral. Lá em Pernambuco, com o Negritude, assim como também na Bahia com o Negro, as primeiras edições a gente não assinava, e sim era uma comissão de imprensa. E essa comissão de imprensa não tinha nome, mas a gente percebeu que a gente não dava conta de fazer todas as matérias. Ao solicitar a matéria de outras pessoas que não faziam parte da comissão de imprensa, essas matérias deveriam ser assinadas. E aí ficava uma matéria sendo assinada e outras não. Aí foi quando a gente resolveu não só nomear as pessoas que faziam parte da comissão de imprensa, como também todos os textos serem assinados. Essa é uma experiência do Negritude que a gente vai levar também para o Negração e em parte também para o Hominira. Porque esse conjunto desses três jornais, Negritude, Negração e Hominira, é o trio que eu tive maior envolvimento. Uma vez que o Negritude é o jornal do Movimento Negro Unificado Pernambuco, o Hominira é o jornal do Grupo de Mulheres do MNU e o Negração é o jornal do Afostela Fionhó, do período do qual eu fui presidente. Então, são jornais que eu tenho mais proximidade no que se refere à produção. E são jornais que eu vou trabalhar também na minha tese, onde é essa circulação de corpos, né? Ou seja, eu, Leu, Márcia, Mônica Oliveira, Olívia Pessoa, Vilma de Deus, circulando na produção desses jornais, fazia também que houvesse uma circulação de ideia e de concepção do que seria fazer uma imprensa negra, né? Então,
esse grupo ele vai estar no MNU fazendo o Negritude, depois a gente sai e vai para a direção do Afoxé Lafionhó e lá também a gente faz o Negração. E também um grupo que atuava no GT Mulheres vai também produzir o Hominira, né? Então, esse conjunto de 3 jornais, eles vão ter características próximas em função também desse trânsito de pessoas. Uma das dificuldades que a gente tinha era com a questão, primeiro, de uma infraestrutura para a gente garantir que a impressão do jornal fosse uma impressão boa. Podemos perceber que em alguns momentos as fotos elas saem muito ruins, né? E isso dificulta também. A diagramação a gente vai conseguir ao longo do tempo parcerias. Vilma de Deus foi um apoio fundamental nesse sentido. Libório, Miguel, são pessoas da diagramação de Pernambuco que em muitos momentos deram contribuição para que o jornal pudesse ter um visual melhor, né? As logomarcas que são características dos jornais e tem, em geral, a marca de Lepê Correia. Então é ele que faz a logomarca do Hominira, do Negritude, né? E do Negração. Eu tomo esse jornal como um espaço muito importante de aprendizagem, de crescimento e de formação. A existência desse jornal fazia com que a gente também se aprimorasse, investisse mais, tanto na leitura como também na produção textual, porque a gente sabia que tinha um jornal para publicar, né? Então, assim, outras habilidades também serão desenvolvidas, como pessoas que desenhavam e que passaram a fazer ilustração ou chás para o jornal. E também a parte literária, porque muitas pessoas que escreviam divulgavam suas poesias no jornal. Então o jornal ele tem esse papel também de ser um espaço informativo e um espaço de estimular, né, a busca pela pesquisa, pela leitura e pela escrita. Tem um jornal Angola, que foi o primeiro jornal e que tem uma característica muito importante, né? Vejamos, o jornal Angola ele foi fundado pela dupla Edivaldo Ramos e Jorge Moraes, 2 homens que com forte atuação no campo da manifestação cultural pernambucana. Eles atuavam em blocos de frevo, em escolas de samba, em terreiros de candomblé. E essa circulação deles resultou num jornal que já na década de 80, quando a militância ainda não era especializada e quando também a gente não tinha um discurso de pertencimento à religião afro tão forte, a gente tem o Angola com o subtítulo Nosso Jornal de Umbanda e Candomblé. Isso só foi possível porque Jorge Moraes e Edivaldo Ramos eram, né, porque Jorge Moraes é falecido e Edivaldo Ramos está entre a gente ainda, e graças a Deus, então isso ele vai estar trazendo esse universo que eles atuavam. O Angola, ele também vai ter uma característica porque ele é fruto de outras experiências de Edivaldo Ramos e Jorge Moraes, né? Que foi a participação dele no jornal vespertino Diário da Noite, quando eles foram responsáveis pela edição de uma coluna que primeiro era intitulada Umbanda e depois para ser intitulada Movimento Negro. Então é já nesse jornal que eles começam a exercitar, ter semanalmente a produção de um texto que trate das questões da comunidade negra, dos eventos, indicações de livros, temáticas, né? Então eles tiveram esse laboratório que eu considero. Mas ao lançar o Angola, o editorial já vai dizer assim: é necessário um jornal onde a gente seja o escritor, o produtor, o editor, o revisor, ou seja, uma imprensa nossa. E eles vão fazer essa avaliação até porque uma pessoa que era do editorial do Diário da Noite saiu. A ela sair, a pauta também saiu.
E a discussão é até que ponto a gente vai ficar à mercê dos aliados, ou seja, à mercê de ter pessoas naqueles espaços que são sensíveis à nossa causa e por isso que a temática está lá presente e garantida. Então essa experiência resultou na fundação do Jornal Angola, em 1981, e que traz essa característica de ter a religiosidade como a temática central. Outra característica do Angola, até por conta disso, é que o Angola vai ter anunciantes, coisa que o trio Negritude, Negração e Homenira praticamente não vai ter. Por que vai ter anunciante? Porque essa circulação de Jorge Moraes e Edivaldo Ramos dentro das casas de candomblé fazia também com que muitos comércios, né, de produtos voltados para a religião afro tivesse apoiado o jornal e aí a presença de anúncios nos jornais, né? Outro jornal que faz parte do acervo pernambucano é o Dijumbai. O Dijumbai é um jornal o mais recente, de certa forma, e que também tem suas características próprias. O Dijumbai ele começa com um projeto do Sambaxé, né? Como uma ação do projeto Sambaxé, e também é uma marca no movimento negro pernambucano, já na década lá de 90, de isso que a gente hoje está tão forte, que é o empreendedorismo negro. Então, certamente, o Dijumbai ele já começa com uma pegada profissional mais forte. Então, o Dijumbai, desde sempre, ele tem jornalista responsável assinando, né? Ele tem pessoas de comunicação dentro da produção do jornal, como é o caso de Lepê Correia, que acompanhou desde o início a produção do Dijumbai. O Dijumbai é um jornal que começa com 4 páginas e vai crescendo, não só em número de páginas, como tamanho, como também tiragem. Ele começa pequeno, ele vai para tamanho tabloide, ele começa com 4 páginas, ele vai para 16 páginas e ele chega a ter 10 mil exemplares a tiragem. Um número bastante grande e se deve, entre outras coisas, às parcerias que o Dijumbai fez, inclusive com a Secretaria de Educação, com que fez com que esses jornais chegassem aos professores, né? Então, são jornais que têm características próprias, mas que entre si tem muita similaridade e que circularam na década de 90 na cena da negritude pernambucana, né? Foi um momento rico nesse sentido porque, por época, a gente tinha 5 jornais circulando. Às vezes um estava fora do ar, o outro estava em atuação, mas sempre tinham jornais circulando. A circulação dos jornais era uma coisa fácil, porque apesar de ser uma tiragem de 1.000 exemplares ou 5.000, como era o Dijumbai, 10.000, mas como eles eram distribuídos nos eventos, né? Então, e havia muito evento, havia uma dinâmica muito grande, os jornais circulavam com facilidade, a ponto de hoje a gente ter poucas pessoas que têm a coleção toda. O Negro é uma produção, primeiro, do MNU Bahia, né? Até o número 11, depois passou a ser Negro do MNU Nacional, até a partir do número 16 passou a ser Jornal do MNU. Ele vai ter também essas características de começar com uma comissão de imprensa, sem nomear as pessoas, os textos também não eram assinados. Depois o MNU passa a colocar Comissão Nacional de Imprensa, colocando como integrante as seções do MNU, sem colocar nome, depois coloca a seção do MNU com nome, até que a gente forma uma Comissão Nacional de Imprensa, onde necessariamente não tem representantes de cada um dos estados, mas tem pessoas de diferentes estados vinculadas para a área de comunicação. Então, o Jornal do MNU também é parte do acervo do Negritos e é assim por 2 motivos. Primeiro, porque eu queria fazer um projeto que abordasse a imprensa negra no Nordeste, já que a gente tem muitos trabalhos, muitas pesquisas sobre a imprensa negra no Brasil, mais enfaticamente a imprensa negra paulista, não é? Depois do Sudeste e do Sul.
né? E queria fazer um trabalho sobre a imprensa negra no Nordeste, porque tem pouca produção nesse sentido. E digitalizar esses jornais é possibilitar que outras e outras pessoas tenham acesso a esses jornais para que possam fazer suas pesquisas, utilizar na sala de aula e, mais ainda, poder conhecer o universo discursivo do movimento negro na década de 80 e na década de 70. Entender suas pautas, suas questões, o posicionamento sobre a conjuntura, né? As indicações de leituras, as indicações de filme, ou seja, o que nos formava e o que a gente formava, no sentido de que temas a gente achava relevante e colocava em pauta na nossa vida e, portanto, nos nossos jornais. A pesquisa ela foi desenvolvida da seguinte forma. Parte desse acervo pernambucano eu tinha a guarda, já que fiz parte da produção desses jornais, mas não tinha todos. Para isso, contei com o apoio de colegas que tinham em versão física, alguns poucos, e também no final consegui também pessoas que tinham a versão digital e puderam completar o que me faltava da versão pernambucana. Já na versão baiana eu tinha pouca coisa, né? Mas por bem, o Jonatas da Silva, falecido já, mas ele foi muito responsável pelo jornal do MNU desde o início, desde o Negro, como seção da Bahia. Então ele guardou tudo isso, deixou, né? Muito organizado, e aí suas herdeiras puderam abrir essa riqueza para mim. Os jornais não estavam em boa fase de conservação pela forma de arquivamento, porque colaram um jornal no outro, mas a gente fez um trabalho de higienização e de restauro, e a partir daí a gente fez a digitalização. Então todos os jornais foram o que precisaram higienizados e restaurados, depois todos foram digitalizados e forma hoje o acervo do Negritos para que todos tenham acesso. Além dessa digitalização, fizemos também entrevista com guardiões da memória, portanto, pessoas que guardaram esses jornais, que atuaram nesses jornais e que tinham muito a falar de como foi aquele processo de produção. E isso também faz parte do acervo. Fizemos uma primeira coleta de imagens desses jornais, entendendo que essas imagens também são conteúdo, também fala da percepção do movimento negro sobre os determinados temas, né? A gente pretende continuar alimentando o site também com outras imagens e com outras entrevistas também, que muitas pessoas ainda não foram entrevistadas. É nesse sentido que eu tenho a alegria de hoje apresentar essa primeira etapa do projeto Negritos, na certeza de que é uma contribuição para que a gente possa estar registrando a memória do povo negro brasileiro e principalmente a militância negra nordestina.